Vai dar uma região entre duas esferas, né? Vai dar uma região entre duas esferas. Vai ser uma coisa assim, olha. Aqui eu tenho o R3. Vou fazer assim. Aqui está a origem. Tá? Aqui está o X, o Y e o Z. Aí, digamos que essa é a esfera de raio 2. Todo mundo que está nesse meu conjunto aí, a distância dele à origem não passa de 2. Então, está todo mundo dentro da esfera de raio 2. Tá? Mas a distância é maior que 1. Então, está todo mundo fora da esfera de raio 1. Essa esfera aqui. Então, esse conjunto é o conjunto dos pontos que estão entre essas duas esferas. Olha, se você pegar um ponto aqui, a distância dele à origem é maior que 1, porque ele está fora da esfera de raio 1. E é menor que 2, porque ele está dentro da esfera de raio 2. Então essa é a região do R3 que satisfaz isso aqui. Tá? Isso vai ser importante quando a gente estiver estudando integral. Que a gente vai ter que... Calcule a integral sobre essa região. Aí você tem que saber como é a região. Se for essa aí você faz uma mudança de coordenadas para variáveis, para coordenadas esféricas. Aí resolve a integral. Tá? Vou fazer mais um aqui. Olha, esse é bacana. Aqui, ó. Aqui. Qual é o nosso exemplo aqui? É o terceiro, né? Esboce o subconjunto, ou desenhe o subconjunto, né? O subconjunto do R3 representado pelo seguinte sistema. Sistema de equações. Essas duas aqui, ó. Tá? Ó, olha só. Pensa aqui comigo, ó. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Eu quero saber quais são os pontos do R3, cujas componentes x, y e z satisfazem isso. Simultaneamente, essas duas coisas, essas duas equações. Ou seja, eu quero saber quais são os pontos do R3, como é o desenho desses pontos, que satisfazem isso, ó. X ao quadrado mais... Tal que o x, o y e o z satisfazem isso. O x ao quadrado mais o y ao quadrado é 1. E o z é 0. Ou seja, esse conjunto é esse conjunto aqui, olha. É o conjunto dos pontos x, y, o z eu sei que é 0. Então é x, y, 0 do R3. Tal que satisfaz isso, ó. Tá? É isso, é isso. Mas olha, essa expressão aqui, x² mais y² igual a 1, eu posso escrever isso assim, olha. Vejam como eu posso escrever esse x² mais y². Eu posso escrever assim. x² eu vou escrever como sendo x menos 0 ao quadrado. Y ao quadrado eu vou escrever como sendo y menos 0 ao quadrado. E eu ainda vou colocar aqui 0 menos 0 ao quadrado. Essa raiz aqui é igual a esse primeiro membro, concorda comigo? E o 1 é 1 mesmo. Agora, o que é isso aqui?
O que é essa raiz? O que é essa raiz? É a distância entre que pontos? O ponto XY0 e o ponto 0, 0, 0. É igual a 1. Ou seja, isso aqui é isso. Em outras palavras. Tá? Então, eu quero saber qual é o desenho do conjunto dos pontos XY0 do R3, tal que a distância desses pontos, XY0, a origem é sempre 1. Vamos pensar aqui para a gente ver como que é esse conjunto. Vamos pensar aqui. Eu vou desenhar aqui o R3. Está aqui o R3. Eixo Z. Eixo X. Eixo Y. Eixo Y. Ele continua para lá o eixo X. Continua para cá o eixo Y. Para cá o eixo Z. Esses pontos x, y, 0, como z é 0, eles estão sobre o plano XY. Então, esses pontos que eu estou querendo aí, são pontos que estão nesse plano aqui, no plano XY. No plano do chão aqui. Se eu estou pensando aqui na sala, né? Em que eu estou imaginando o meu sistema. Esse conjunto é um conjunto desse plano. Agora, são pontos desse plano cuja distância, a origem é sempre 1. Quais são os pontos desse plano aqui que tem sempre a mesma distância 1 da origem? É a circunferência de centro na origem, raio 1. Tá? É uma circunferência no R3, contida no plano XY. Então, o desenho do conjunto dos pontos do R3 que satisfazem isso aqui é aquela circunferência. É uma circunferência no plano XY. Tá? Olhem aqui no computador. Estão vendo lá? Ó? Deu uma travada aqui. É uma pena. Só um instantinho. Enquanto abre aqui, deixa eu explicar uma coisa. Nós vimos aqui né? É o conjunto dos pontos do R3 que satisfazem isso, é aquela circunferência ali, ali no plano XY. Se eu trocasse aqui por 3, o que vocês acham que ia dar? Hein? O que vocês acham que ia dar? Ia dar uma circunferência, só que na altura 3, né? Ia ser uma circunferência aqui em cima, olha. 1, 2, 3. Ia ser uma circunferência aqui em cima. Ó.
num plano paralelo ao plano XY. Só que seria isso. Tá? Deixa eu ver se já abriu aqui. Estão vendo lá, olha? Essa aqui é aquela primeira, ó, uma circunferência no plano XY, ó. Tá? Essa aqui, ó, é a segunda. Coloquem esse aqui como o exemplo 4. Esse é o exemplo 4. Em que eu mudo aqui para 3, tá? Ela é uma circunferência lá em cima. Lá em cima. Aqui, ó, tá vendo? Ela está contida no plano paralelo ao plano XY e que passa no 3, ó, esse plano aí, ó. Vocês estão entendendo? Tá? Agora pensa comigo aqui, pensa comigo. Estamos encerrando. Esboce o subconjunto do R3 representado, agora vai ser o nosso quinto exemplo. Por isso aqui, só que eu vou mudar aqui, ó. Tá? O que vai ser esse? Olha, esse aqui é o seguinte. É para eu representar o conjunto do R3, do subconjunto do R3, que satisfaz isso, e o Z, o Z pode ser qualquer número entre 0 e 3. O Z pode ser 0. Se o Z fosse só 0, daria aquela circunferência no plano XY. Se o Z for 3, dá aquela circunferência lá em cima na altura 3. Se o Z for 1, dá circunferência na altura 1. Se o Z for 2, dá circunferência na altura 2. Se o Z for meio, dá circunferência na altura meio. Ou seja, vai dar uma coisa aqui assim, olha. Vai ser esse conjunto aqui, ó. Aqui está o R3, plano XY aqui. Vai dar aquilo lá são todas as circunferências na altura 0, na altura 1, na altura 2, na altura 3, na altura meio, bem aqui. Todas as circunferências possíveis entre a altura 0 e a altura 3. Dá o que essa figura? Hein? Um cilindro. Entendeu? Aquela região é um cilindro. Esse cilindro aqui, ó. Estão vendo aí? Ali na altura 3, ó, tá vendo? É esse cilindro. Tá? Olha, agora, para encerrar. Nosso último exemplo de hoje. É o sexto exemplo. Esboce o subconjunto do R3 representado por, só por isso aqui. O que vocês acham que é isso? O que vocês acham que é isso? Eu não estou citando o Z. Se eu não cito o Z, o que acontece com o Z? Ele é qualquer, tá? Eu estou, em outras palavras, perguntando isso aqui, olha. Qual é o desenho do conjunto dos pontos x, y e z do R3 que satisfazem isso? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 e z é qualquer. Entendeu? Mas é costume nosso, quando uma variável é qualquer, o valor dela é qualquer 1, a gente não menciona essa variável. Esse é o conjunto dos x, y, z pertencente ao R3, tal que o x quadrado mais o y quadrado é igual a 1. Pronto. Aí tu pergunta, mas e o z? Não falou do z.
Ah, não falou do Z? O Z é qualquer, entendeu? É assim, tá? C do Z qualquer, o que vocês acham que é o conjunto do R3 cujas componentes satisfaz essa equação? Vocês acham? O Z pode ser 0, o Z pode ser 1, pode ser 3, pode ser -1, pode ser -2. Vai dar o cilindro que é ilimitado para cima e para baixo. Não dá nem para a gente desenhar. Dá para desenhar um pedaço dele. Dá para desenhar um pedaço dele, ó. Um pedaço aqui dele. Tá? Aqui está o eixo Z aqui, ó. Bem aqui o eixo Y. Aqui o eixo X. Tá? Isso é um pedaço do cilindro. Mas ele segue para cima e segue para baixo. Tá? Mas o último comentário. Olha, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Nós vimos que no plano cartesiano, qual é a equação da circunferência de centro da origem raio 1? Qual é? Qual é a equação no plano cartesiano da circunferência de centro na origem em raio 1? Qual é? x² mais y² igual a 1. Essa é a equação da circunferência aqui no R2. No R3, essa mesma equação não é mais uma circunferência, é um cilindro, tá? Nós vamos ver, por exemplo, que essa equação aqui é a equação de um cone. Nós vamos ver o que será essa equação aqui. O que será esta aqui? Este aqui é um paraboloide. Esse é um paraboloide hiperbólico. Mas nós vamos ver isso ainda, tá bom? Por hoje tá bom, pessoal. Obrigado pela atenção.